Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso módulo de fotografia de produtos. E nessa aula eu vou falar um pouco sobre os equipamentos que a gente usa para tirar as fotos dos nossos produtos. Não se preocupe, eu vou falar desde os equipamentos mais básicos até os equipamentos mais avançados, que já são equipamentos um pouco mais profissionais. Eu vou começar pelos produtos mais básicos. Os produtos mais básicos, às vezes você já pode até ter na sua casa, ou no seu escritório, ou na sua empresa, e você já pode ter ele a fácil acesso. Então, às vezes, ou você não vai ter nenhum investimento, ou vai ser um investimento muito baixo. Então, eu vou citar alguns deles aqui. O primeiro deles, referente à iluminação, seria a lâmpada de LED. O mais básico é uma lâmpada de LED comum, essa mesmo que você tem aí na sua casa, que é de 5 watts, 15 watts. Pode ser ela mesmo, não tem problema. O único detalhe é, você, por ser uma lâmpada mais comum, um pouco mais fraca, vai precisar de mais lâmpadas. Então, é recomendado no mínimo 4, ok? Que a gente vai usar ela em posições diferentes, uma de cada lado, uma atrás e uma na parte de cima. Na nossa aula prática eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, pode começar com a lâmpada de LED comum mesmo. Ela custa em torno aí dos R$ 10. Então, é bem baratinho, tudo bem? No mínimo 4, perfeito. Também, para a gente poder ter uma estabilização um pouco melhor na hora de tirar foto, a gente pode usar um tripé de celular. Eu coloquei dois exemplos aí na imagem. Pode ser desse mais simplesinho, o da esquerda, que custa em torno dos 15, R$ 20. Você encontra qualquer sitezinho aí, Shopee, Mercado Livre e tudo mais. Que só para poder apoiar o celular, para quando você estiver tirando as fotos, ele seguir um padrão ali de posicionamento, ter uma estabilização um pouco melhor para não ficar embaçada a foto e tudo mais. Então, o tripézinho simples ali tá perfeito. Eu coloquei mais um ali que seria um tripé um pouco mais profissional para isso, mas ele já é um pouquinho mais caro, já custa em torno dos 60, R$ 80. Isso para celular. Então, mas pode começar com o mais simples, não tem problema. Se quiser também tirar foto na mão, pode, porém não é o ideal, já que assim pode ser que vai ter uma variação ali de padrão, de posicionamento. Às vezes você pode tremer um pouquinho na hora de tirar e a foto ficar um pouco embaçada, e aí você tem que retirar a foto, daria mais trabalho. Então, o ideal é com o tripé, ok? Um detalhe muito importante é o que a gente chama de barraca difusora. A barraca difusora, ela é tipo uma caixa, vai parecer uma caixa ali com um tecido parecido com um nylon. Ela vai medir mais ou menos ali de um por um. Então ele tem 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, para caber qualquer tipo de produto, ok? Para que ela serve? O tecido dela, ela faz com que toda a luz que esteja batendo diretamente nela seja difundido para ficar um pouco mais uniforme. Então, por exemplo, um exemplo que você pode fazer o teste quando você tiver uma, é você pegar uma lanterna e apontar direto nela. Você vai perceber que ali dentro a iluminação vai ficar muito mais forte do que deveria, caso não tivesse essa barraca. Então ela é muito importante para iluminar todos os pontos do seu produto. Cada detalhe, cada cantinho, cada partezinha ali escondida vai estar bem iluminada. Com as lâmpadas de LED, a gente usaria uma em cima dessa barraca, uma na parte de trás para facilitar o fundo branco, que a gente falou na última aula, e dos lados, uma na esquerda e uma na direita para deixar iluminado todas as pontas do produto. Como a gente trabalha com calçados, então as pontas são é um requisito estar bem iluminadas. Outro equipamento básico que a gente precisa é uma softbox improvisada. Caso você não saiba, uma softbox, o que, que ela é? Ela é uma caixa, normalmente ela vai estar com um pano ali dentro, parecido com alumínio, o que, que ela faz? Ela pega a sua lâmpada e faz com que potencialize a cor daquela lâmpada, o brilho daquela lâmpada. Então, se você colocar uma lâmpada de LED comum dentro de uma softbox, ela vai ficar muito mais forte do que deveria, porque ela vai ter esse alumínio que vai estar refletindo todos os cantos da luz dela para uma direção única que vai ser a frente da softbox. Existem softbox profissionais, é claro, que já custam um pouco mais caro, mas você pode improvisar elas com papelão e alumínio. É, você faria uma caixa ali parecida com essa da imagem, que eu coloquei de exemplo, que seria as quatro paredes e a parte de trás, o alumínio preenchendo toda a parte de dentro e no meio o bucal da lâmpada. Então teria que ter um bucal também com o fio e tudo mais. Dá para improvisar, não é difícil, é baratinho, então se conseguir improvisar, tá ótimo, não tem problema, já ajuda muito, quebra um galho, mas também tem as softbox profissionais. Aqui eu estou usando aqui mesmo para me iluminar, eu estou usando 3 softbox profissionais. Mas não é necessário. Dá para fazer só com a iluminação básica, só com a softbox improvisada. Então, tudo bem?
São bem baratinhos. O mais caro aqui vai ser a barraca difusora. Ela custa ali em torno dos 100, 120 na data que eu tô gravando esse vídeo. Então, essa é a parte mais cara nesses equipamentos. Alguns outros equipamentos básicos que a gente usa, por conta das lâmpadas serem um pouco mais fracas, a placa de isopor ela ajuda a refletir um pouco mais a luz. A placa de isopor, como que a gente usaria? Teria que ser uma placa de mais ou menos 1 metro por 1 metro, porque você faria um furo no meio dela para poder colocar a câmera ali no meio, e essa placa você colocaria na parte de onde fica a entrada daquela barraca difusora, que eu mostrei na slide anterior. Para que ela serviria? Toda a luz que estivesse indo para frente, ou seja, na sua direção, na direção da câmera, a placa de isopor ia usar como ia refletir a luz de volta para o produto. Então ia garantir um ambiente fechado de iluminação. Então a placa de isopor quebra muito galho nessa parte, principalmente quando você está usando lâmpadas mais fracas como a lâmpada de LED comum. Então placa de isopor também muito importante e é baratinho, R$ 1 no máximo, dependendo da papelaria aí que você tiver. Então não se preocupe. Outra coisa que é bem importante é uma cartolina branca. Não, normalmente você vai usar mais do que uma. Então, talvez até 2 ou 3. Pode ser cartolina ou pode ser algum papel que substitua ela, não tem problema. Mas a cartolina é mais barata e você encontra em qualquer papelaria. Eu vou te mostrar como a gente usa ela também. Mas a cartolina você vai usar ela para fazer um fundo infinito. O que a gente chama de fundo infinito. Que é você dobrar ela para ela fazer preencher toda a parte de baixo do seu produto, mais a parte de trás. Assim, quando estiver iluminado e na sua edição depois, ela vai ficar. Parece que é um fundo só, que está um fundo infinito, que a gente chama de fundo infinito. Vou te explicar um pouco melhor sobre isso nas aulas práticas, então pode ficar tranquilo, ok? O manequim é importante, provavelmente se você já vende roupas, se você já é um vendedor, um lojista de moda, você provavelmente já tem um manequim aí com você. Então, o manequim, às vezes você nem vai precisar comprar, mas se você vende roupa, um manequim é bem importante. Desde o manequim feminino, masculino, como isso na imagem, ou só do busto, só da perna, só do pé, e assim por diante. Braço, tudo mais, dependendo dos produtos que você estiver vendendo, né? Camiseta, vestido, calça, tênis. Tênis normalmente não usa no manequim, mas dependendo de como for, dá até pra usar. E o celular. Não precisa, para tirar foto de produto, não precisa ter uma câmera profissional. É óbvio que uma câmera profissional ela é milhões de vezes mais superior do que um celular, independente de qual seja o celular. Pode ser um iPhone 12. Porém, se você já tiver um celular com uma câmera ali mais ou menos, você pode começar com ele. Não tem problema. Dá para configurar, a gente consegue configurar a câmera para deixar a foto um pouco melhor, independente da qualidade da qualidade da sua câmera. Tem como configurar ela. Então, com o celular que você já tem aí mesmo, pode ser até o celular, se você tiver um celular separado para sua empresa, tá ótimo, ok? Esses são os equipamentos básicos. Não precisa mais do que isso para começar a tirar foto, ok? Esse é o mínimo, com o mínimo de gasto. Então, aqui eu diria que o mais caro seria o celular, mas, bom, provavelmente você já tem um celular e, dependendo do tamanho da sua empresa, você já tem um celular também para ela. Se poder usar ele mesmo, ficaria até mais fácil para você gerir e tudo mais. Agora, eu vou falar um pouco dos equipamentos avançados. Os equipamentos avançados eles já são um pouco mais caros, são equipamentos profissionais. Então, é para quem já tá ali, já tá vendendo, já tá tendo lucro com o seu marketplace e tudo mais, com o seu e-commerce, e tá querendo elevar o nível do seu marketplace, deixar um toque mais profissional, ok? Então, vou falar um pouco sobre eles. Primeiro, a lâmpada de LED. Lembra que eu falei da lâmpada de LED comum? O ideal para foto não é aquela lâmpada de LED. É a lâmpada de LED 155, de no mínimo 155 watts, com uma temperatura de 5.500 K, 500 Kelvin no caso. Vamos lá. 155 watts é o que reflete o potencial de brilho dela. Ou seja, a lâmpada de 155 watts ela tem muito brilho. O brilho dela é muito forte. É é quase 10 vezes mais forte do que a lâmpada comum que você está usando. Então, ela é muito forte, ela ilumina muito melhor o produto. Então, fica até mais fácil para poder editar e tudo mais. O 5.500 Kelvin é o que reflete a temperatura da lâmpada. Ou seja, é uma temperatura fria, que a gente chama de temperatura fria, que deixa a luz branca. Então, a luz branca tem que ser luz branca para tirar foto de produto. Nunca use luz amarela. Quanto mais amarelada tiver a luz, mais difícil é editar e menos fiel fica a cor do produto. Ok? Então, quanto mais branco for, melhor.
ok? Essa lâmpada de acima dessa voltagem e tudo mais, ela é a ideal para tirar fotografia profissional. A gente aqui mesmo, a gente usa quatro dessas lâmpadas. Então, para ficar bem iluminado, ter uma cor fiel e tudo mais, ok? Falando do softbox. Coloquei um exemplo aqui de softbox profissional. O softbox profissional é aquele que eu falei, que você improvisaria com uma caixa de papelão e papel alumínio, só que ele tem um tecido feito para isso. Ele tem na frente, na parte de saída, tem um tecido difusor, ou seja, aquele que eu falei da barraca difusora, o próprio softbox tem um na frente dele. Óbvio, você não vai descartar a barraca difusora. Você usaria os dois em conjunto, ok? Porque como essas lâmpadas são muito fortes, quanto mais difusão tiver, melhor. Também não pode ser muito, mas também não pode ser pouca difusão. Tem que ser ali o ideal, ok? O tripé seria para facilidade de uso, porque muitos softbox, essas softbox, por exemplo, são grandes, são de 40 por 60, se eu não me engano, os que a gente tem aqui. Se fosse apoiar em outro lugar, teria muita dificuldade. Então, com o tripé fica mais fácil, é mais fácil de usar e tudo mais. Perfeito? Agora, falando do tripé para o celular, você pode usar um tripé profissional de câmera mesmo, com um suportezinho para celular, ou um tripé profissional de celular. Ideal ali que ele chega até 1,50 m, 1,70 m no máximo, para poder 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,70 m no máximo, para você conseguir ajustar a altura dele de acordo com a sua necessidade. Perfeito? E você pode continuar com o celular para tirar foto profissional. Todas as nossas fotos aqui na Pega Commerce são tiradas com o celular. Então, não, dependendo de se você souber editar, se você souber como tirar foto e tudo mais, não tem diferença para câmera profissional. É bem difícil de perceber a diferença, ok? Tem que ser uma pessoa que entende para saber a diferença. E, bom, a câmera profissional, como é um investimento muito mais caro, ela vai ser quase o dobro do preço do celular para a mesma qualidade, nem sempre vale a pena. Qual a diferença de um para o outro? A câmera do celular, ela tem uma distorção que é difícil de perceber, mas quando você tem uma foto tirada com uma câmera profissional, você consegue perceber claramente que a foto fica um pouco arredondada nos cantos. Então, dependendo da distância que você tirar a foto do produto, dá para perceber essa diferença. Também dá para perceber a diferença de cor e tudo mais. Porque no celular ele mesmo já tenta ajustar a cor. A câmera profissional não. A câmera profissional ele deixa do mais cru possível, que é o que a gente chama, para você mesmo editar e editar da forma que você preferir. Qual é mais vantajoso? A câmera profissional com certeza é mais vantajoso. Porém, para editar é muito mais tempo, a câmera é muito mais cara e, bom, você consegue uma qualidade muito boa com o celular. E o celular você vai poder usar ele para outras coisas também, não só para tirar foto. Se for o celular da empresa, você vai poder usar ele para gerir suas redes sociais, para gerir o seu WhatsApp da empresa e tudo mais. Então, o celular normalmente é o mais indicado. Mas, se você tiver condições, se você quiser, você pode usar uma câmera profissional. Mas aí você vai ter que aprender a usar ela, vai ter que aprender a usar programas profissionais de edição, como Photoshop, Lightroom e tudo mais. Então, é um pouco mais complicado, ok? De equipamento avançado, é isso, ok? Esses foram os equipamentos que a gente pode usar para tirar fotos de e-commerce, para fotografia de produtos. Não se preocupe em usar em equipamentos básicos, você pode usar eles por muito tempo, até você começar a ter uma renda, um lucro com as suas vendas, com o seu e-commerce, e aí começar a ir migrando aos poucos para os equipamentos mais profissionais. Então, não se preocupe quanto a isso. Você pode começar com o que você já tem na sua casa, com um investimento mínimo de, no máximo, R$ 200, e já começar a tirar foto, já começar a subir para anúncio e começar a vender e gerar renda. Então, sobre os equipamentos é isso. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais.